webinar falando sobre viver em fluxo, conexão com as infinitas possibilidades. E eu vim trazer uns assuntos bem legais para vocês. Vamos falar um pouco sobre apometria, sobre expansão da consciência, física quântica, alguma coisa de PNL, e trazendo de uma forma mais simples para nós colocarmos em nosso dia a dia mesmo, adequarmos ao nosso dia a dia, as nossas práticas do nosso dia a dia. Estou aproveitando aqui uma live no Periscope e para começar, né, a trazer uns assuntos interessantes para esse público legal que tem aqui no Periscope também. E quem tiver interesse em assistir, entre aí no bit.ly/palestras Viver em Fluxo. E a cada semana nós vamos estar trazendo uma pessoa diferente, um assunto diferente, para adequar, né, aos vários gostos, para atender a muitas pessoas legais, umas coisas gostosas para a gente fazer aí. E, enfim, o objetivo, né, dessa palestra é permitir uma abertura mental, emocional e energética para nós assimilarmos, né, um nível vibracional que nos conecte com as infinitas possibilidades ressonantes com o nosso campo eletromagnético. E por que eu falo assim? Porque eu tenho o meu campo, você tem o seu, né? E de acordo com aquilo que nós vibramos, aquilo que nós temos por essência, esse campo vai possibilitar algumas coisas, né? São infinitas possibilidades e que, dependendo de como nós nos trabalharmos, nós vamos ter acesso. Isso envolve merecimento, óbvio, envolve nossos sentimentos, nossos pensamentos, porque, na verdade, não adianta nós não conseguimos fingir aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, certo? Aliás, o pensar, nós até conseguimos aprender a tomar conta dele, mas o sentir, não. Então, dentro disso é que nosso campo, né, as infinitas possibilidades vão se abrindo para a gente. Então, vamos passear um pouco, né, por coaching, PNL, física quântica, apometria, e o que isso traz. Que toda essa reunião de técnicas, de conhecimentos interessantes traz. E por que o viver em fluxo, né? Ele traz empoderamento pessoal, alcance de resultados, para que nós possamos entrar no fluxo natural da vida. Né? Um fluxo de realizações, de felicidade, de prosperidade, onde as coisas começam a acontecer de uma forma natural, sem forçar, sabe? Sem ter aquele esforço. É um momento em que nós mudamos, saímos da linha do esforço e vamos para a linha da dedicação. Nós nos dedicamos às coisas e por isso conquistamos. É praticamente automático, sabe? Simplesmente flui. Quando você vai ver, você está conhecendo uma pessoa interessante, você está conquistando uma coisa que até então você achava que era muito distante, de você conseguir, achava que ia ser muito difícil, ia te dar muito trabalho. Enfim, eu não vou me estender muito, serei breve, vou falar, acredito, né, que no máximo 45 minutos, não devo falar muito. E por que disso, né? Porque, na verdade, eu estou apenas relembrando o que já existe na sua essência, o que já existe dentro de cada um, né? Aqui, os presentes, dentro de cada um de vocês. Né? Isso não é meu, não é minha verdade, são apenas um compilado de técnicas que eu vi, testei e criei um método meu, que eu chamo de viver em fluxo. E, né, como é que eu falo isso na verdade, isso já existe em você? É um caminho de volta para o universo, né, da sua confiança em si próprio. Confiança na vida, confiança no funcionamento do universo, na sua conexão com o universo, com todas as respostas que ele tem para você, com a conexão de todo esse funcionamento dessas leis, né?
E eu, desde os 15 anos de idade, que eu estudo e pratico esses conhecimentos de desenvolvimento pessoal, leis universais, apometria, eu atuei por bastante tempo na apometria em grupo, espiritualidade, ressonância harmônica, eu fiz trabalho de ressonância harmônica comigo mesma, e coaching, né? E assim, o que eu percebo é que a minha maior habilidade, na verdade, é traduzir tudo isso para uma prática, para trazer para o dia a dia, sabe? Sem tirar, sem ficar preso àqueles conceitos dificílimos e todas essas coisas que só nos engessam, né? E eu brinco, eu falo muito que eu sou um laboratório, porque eu vejo alguma coisa, acho interessante, eu estudo, testo em mim ou, né, em pessoas próximas que estejam dispostas, óbvio, a fazer alguma coisa, um estudo analisado disso, e quando dá resultado, eu passo à frente, quando não dá resultado, eu descarto. Então, tem 23 anos já que eu atuo com isso, e estou com 3,8, né? Então, assim, o que eu falo que a minha missão é te ajudar a se reconectar com a sua essência. Descobrir e facilitar o que impede de viver em um fluxo de realizações, de prosperidade, de felicidade, de paz. E por que que eu estou aqui? Por que eu trouxe isso para o meu trabalho e que eu venho praticando dessa forma, né? Porque todo conhecimento que nós absorvemos, né, ele se transforma em somatização se nós não aplicarmos. Ele vira, na verdade, antimatéria. Então, ele acaba pesando, acaba nos atrapalhando, enfim. Então, isso me faz praticamente sentir que eu preciso compartilhar. E dando o que se recebe, né? Não é o contrário. Então, essa troca que nos faz crescer, que nos faz evoluir, e ninguém sabe de tudo, e só dessa forma que a gente consegue trocar e aprender mais, certo? E qual o caminho, né, que nós vamos falar aqui? Expansão da consciência para quê? Para que com um toque de apometria nós possamos eliminar as resistências e limitações que nós não entendemos muito de onde vem. Sabe quando nós percebemos que a nossa vida está paralisada, a gente não consegue realizar as coisas e não conseguimos entender onde está isso? Pois é, a apometria, ela lida com isso, né? Ela vai lá nas memórias, naqueles pontos nossos que estão paralisados e ela começa a destravar, a trabalhar essas energias que nos paralisam, né? Do nosso campo eletromagnético. Trabalhar um pouco com técnicas de coaching, foco, planejamento, ação, melhoria contínua e coisas práticas, coisas que todos, mais na linha de auto-coaching, para que todos possam usar imediatamente para melhorar o dia a dia, os resultados que estão tendo. Algumas técnicas de física quântica, de ressonância harmônica, que é, na verdade, você trabalhar o seu campo eletromagnético, o seu nível vibracional, para que as coisas ao redor, elas ressoem no mesmo padrão e você atraia aquilo que você deseja. Sair dos campos, né, de resistência, sair da linha da resistência, sair da linha de vibrar de maneira inferior. Então, você começa a cuidar da sua energia e da sua vibração, do nível da sua vibração. Ou seja, sairmos dos padrões de vítima, posição de vítima das circunstâncias, né? E passarmos a ser co-criadores das nossas realidades, co-criadores dos resultados que nós queremos. E como isso, né? Alguns passos que fazem com que isso seja possível. Vamos lá. Vamos falar em o querer íntimo e verdadeiro. Aquilo que você quer de fato. Não aquilo que a sociedade te impõe, não aquilo que você faz à força. O que você faz de verdade. O que você quer de verdade. No seu íntimo. O que te traz. Qual é a sua verdade? O que te alinha com a sua essência? O resultado esperado. Aquilo que você realmente deseja. Puxa, mas isso é muito distante. Ok, mas é isso? Ok, então vamos pegar
um caminho para que você chegue a esse. Se for muito distante, vamos aos pouquinhos, você consegue. Então, aprender a trazer isso em pequenos passos para que você consiga alcançar. Escanear as resistências, as limitações, e para quê? Para, novamente, você trabalhar com essas questões, você trazer o seu empoderamento pessoal para que você consiga ter esse controle, esse autocontrole. Fazer da sua mente a sua aliada. Pegar e procurar pensar pela sua mente, pensar dentro da sua mente, não deixar as coisas vagarem, né, fluírem e te deixarem por um caminho sem volta, de autossabotagem. Entender a perfeição do universo, a perfeição com que tudo isso ocorre. Começar a vibrar, a cuidar do seu campo, a cuidar da sua energia, para que isso, e você nesse ponto, você consegue perceber que tudo acontece da maneira como tem que acontecer. Na verdade, tudo começa a entrar num nível de sincronicidade, num ponto de sincronicidade que as coisas fluem com muita facilidade. E receber e sentir o fluxo de realizações. Se você não prestar atenção e não estiver aberto a sentir, a perceber quando isso ocorre, a tendência é você não dar valor e as coisas simplesmente vão passando e não dá valor, não cresce, não evolui, não chega aonde você desejava estar, né? Desejava chegar. Então, são alguns passos que são, quando a gente começa a trabalhar, elas vão criando um empoderamento na gente, vão criando, fazendo com que a nossa consciência deixe de ser apenas o que a gente está pensando aqui e agora, o que está acontecendo no externo, o que está comandando a gente, nós começamos a pensar e direcionar aquilo. É meio que acordar e saber o que você vai fazer no dia, saber como que você vai estar emocionalmente. Opa, eu hoje não acordei bem. Por que eu não acordei bem? O que aconteceu para eu não estar bem? Começar a ter esses feelings, quando você começa a se perceber, a se trabalhar nessa expansão da consciência, você começa a ter esses feelings, a perceber essas coisas antes que você chegue a um nível de estar mal de verdade. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Infelizmente, com o pessoal do Periscope eu não posso compartilhar a tela, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para entrar lá no bit.ly/palestras Viver em Fluxo, que eu agora vou entrar um pouquinho em algumas imagens para falar mais a respeito. Então, vai ser interessante que vocês vão poder ver, mas, né, acompanhar tudo isso. Aqui. Vamos lá. Já tem pessoas aqui. Olá, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Escrevam aí para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu escrever aqui. Puxa vida. Ah, droga. E agora? E agora? Estão vendo?
Puxa vida, eu fiz umas imagens tão legais. Oba! Agora foi. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre apometria. Não vou me aprofundar muito, porque realmente é uma técnica bastante complexa, né? E eu vou apenas falar daquilo que dá para a gente trabalhar rápido para não tomar muito tempo de vocês também. Bom, aqui nós temos todos os corpos que a apometria trabalha, né? O corpo físico, que é o quê? É o nosso suporte material, o suporte do material do nosso corpo encarnado. O duplo etérico, que é a nossa usina de energia, digamos assim, é um corpo mais próximo ao nosso corpo carnal. O periscope, o perispírito ou o corpo espiritual, que são os sentimentos e as nossas emoções, né, basicamente, ficam neste corpo. E o que acontece? Mas em todos os corpos nós temos os dois lados, né? Nós somos seres duais. Então, a nossa vibração ela vai trabalhar, mas nós não vamos. Uma pessoa que vibre negativamente, ela não vai deixar de ter um corpo búdico, ela não vai deixar de ter o espírito, ela vai ter todos os corpos, os mesmos 7 corpos, né? Só que ela vai ter vibrações diferentes. Então, entra na questão de que se ela vibrar numa linha de angústias, vícios ou revoltas, ela vai estar mais tendendo a um nível de vibração. Se ela transmuta isso, se ela se coloca no eixo e pode vibrar em afetos, emoções, amor, ela já vai para um outro patamar. E assim vai seguindo, né? Tem o mental inferior, que é, na verdade, a nossa inteligência. Nós podemos usar a nossa inteligência para quê? Para ter apego à matéria, para ter prazeres mundanos, para ficar no comodismo, né? E nós podemos também utilizar a nossa inteligência para ter percepção, para ter raciocínio, para ter reflexão, para ter coisas boas, coisas que nos levem ao quê? À evolução e à ascensão, à expansão da consciência, da luz, da paz, enfim. Né? Aí o outro corpo que vem na sequência, mental superior, é a nossa vontade. Lembra que eu falei o querer íntimo e verdadeiro, o que quer de verdade? Pois é, a nossa verdadeira vontade fica no corpo mental superior. O nosso mental superior, quando nós vibramos negativamente, ele traz vícios de poder, ele traz egoísmo, orgulho, vaidade, né, em excesso. E quando nós voltamos para o lado positivo, digamos assim, ele traz força, traz fé, traz determinação, traz sagacidade, né? Então, assim, são os dois lados daquilo que a gente consegue trabalhar. E com isso, nós podemos trabalhar o seguinte, a ascensão, né, e o equilíbrio de todos esses corpos. A apometria, ela faz o quê? Ela vai atuar para tirar todas as energias que ficam apegadas, que ficam travando esse processo de ascensão. Esse processo do caminhar na luz, do caminhar no fluxo da evolução. Depois disso, nós temos o corpo búdico, que seria o nosso banco de dados. Tá? No nosso corpo búdico, ele tem armazenado tudo o que nós fizemos. Tá? Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, de bom e de ruim. Está tudo armazenado lá. E o nosso espírito, né, que é o ápice, o nosso corpo mais assim, evoluído, digamos, né, que é o momento exatamente em que nós atingimos a 7ª camada, digamos assim. Tá? Então, a apometria, basicamente, ela trabalha em todos esses corpos, e nessa forma, onde está aqui o escrito em pretinho, tá vendo? É onde nós criamos amarras que vão trazendo, que podem vir de outras vidas, né? De memórias nossas do passado, ou coisas até que nós vivemos aqui, nessa vida mesmo, e que ficam armazenadas nos travando, digamos assim. Então, a apometria, ela atua
destravando essas energias densas dos nossos corpos, tá? Trazendo a gente para uma consciência mais evolutiva, mais de crescimento mesmo, né? Na linha da paz, do amor, das coisas boas, das energias de alta vibração, né? E por que a apometria junto com o coaching? Como que funciona isso, né? As técnicas de coaching, um processo de coaching, digamos assim, ele vai atuar com foco, planejamento, ação, melhoria contínua. E para quê? Para que nós possamos trabalhar no dia a dia em busca dos nossos resultados. Como funciona essa questão do processo de coaching junto com a apometria? A apometria, nós já vimos que ela vai cuidar dessa parte do campo eletromagnético, de tirar tudo que houve lá no passado, de que está nos impossibilitando e que muitas vezes nos deixa amarrados, não entendemos como é, e que está lá armazenado em nosso búdico, inclusive, às vezes, e nós não temos consciência disso. Então, a apometria vem limpando, digamos que seja uma limpeza desses processos. O coaching, ele vai vir com uma coisa mais aqui, agora, tá? O que você faz na prática, no seu dia a dia, para que isso ocorra? Qual o método que você utiliza? Então, no coaching, nós temos a situação atual em que está, né? Aí nós vamos analisar, vamos definir as metas, objetivos, o que pode ser feito, o que você está disposto a fazer, né? Vamos planejar este caminho. Como você faz para chegar no seu resultado esperado, dentro da sua realidade, para trazer as suas habilidades, trazer tudo aquilo que você tem de bom, trazer tudo aquilo que você precisa desenvolver, e assim nós chegarmos ao seu estado desejado. Identificar o que está impedindo, né, de alcançar os seus objetivos, ou seja, nós vamos trabalhar crenças, e aqui a apometria entra também um pouco, né? Os bloqueios que podem ser energéticos, inclusive, né? Superar isso, perceber, lembra que eu falei do eixo, que você vai começar a perceber a sua energia, você vai começar a se empoderar e perceber o que você faz de errado no seu dia a dia, que baixa a sua vibração, que te trava, que te enfraquece. Então, até que chega a um ponto de você desenvolver o seu foco, as suas competências, o seu planejamento, você desenvolve e atinge o seu objetivo. Então, esse é o elo em que eu trabalho com a apometria e o coaching. É aqui que as coisas começam a se unir. Tá? Que vem essa parte toda energética, todo esse trabalho espiritual falando, né, de expansão de consciência na luz, naquilo que é o melhor que nós temos, a nossa essência, no vibrar de acordo com a energia da evolução, né, com as técnicas práticas de coaching, de mensuração, de resultados e tudo mais. A conexão com as infinitas possibilidades vista pela física quântica, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre ressonância harmônica. E por que eu falo de ressonância harmônica? Porque eu utilizei em mim e obtive resultados. E como que foi esse meu processo, né? Com a ressonância harmônica, a ideia é aprender a fazer uma reprogramação em nossos padrões, tá? Para sairmos exatamente da posição de vítima das circunstâncias e para sermos co-criadores da nossa realidade, dos resultados que queremos. Nesse ponto aqui, nós já vamos atuar como, tem até uma imagem aqui, tá vendo? Que o observador, né, ele muda a realidade, ele cria a realidade que ele quer. E de acordo com aquilo que ele vê, que ele observa, que ele colapsa para que aconteça, ele tem o poder de cocriar. Então, neste ponto aqui, nós já vamos começar a trabalhar a física por trás de tudo isso. Por que tudo isso está fazendo efeito? Como que isso acontece? Hoje em dia nós temos uma explicação, né? A física quântica já trouxe muitas explicações para a gente. E uma ferramenta que tem se utilizado bastante é a ressonância harmônica. Eu tenho uma experiência muito legal, que foi a conquista da minha casa. Eu morava num lugar que minava minhas energias, não me fazia muito bem.
Mas eu estava num ciclo vicioso, né, dentro daquele ambiente. Chegou um ponto em que aconteceram algumas coisas lá, e falei, não, realmente não é para eu estar aqui, esse lugar não me faz bem, eu preciso me mudar. E eu já estudava a física quântica há bastante tempo, a ressonância harmônica há bastante tempo também. Eu comecei não, eu vou me colocar em posição de praticar tudo isso. E, desta forma, eu comecei, deixa eu parar um pouquinho aqui de compartilhar. Voltei, estão me vendo? Está me vendo. Então, aí eu comecei a mexer, todos os dias eu me concentrava em eu visualizar que eu precisava ir para um outro lugar e me manter, eu vigiava a minha energia para que eu não ficasse na mesma vibração daquele ambiente que não me fazia bem, cuidando inclusive do entorno, né, de não entrar na mesma frequência. Quando eu via alguma coisa que eu não gostava, que costumava me deixar triste, eu vigiava e me mantinha numa vibração boa, ia cantar, ia ver uma comédia, ia sorrir, ia brincar um pouco, ia estudar coisas que eu gostava. Então, eu fui cuidando desse campo dessa forma, né? Dessa minha vibração, digamos. Então, nesse intervalo, nesse interim, eu conheci um imóvel. Em 2 meses, eu fui conhecer um lugar que tinha um imóvel sendo construído. E 5 meses depois, eu tinha me mudado já, que é de onde eu estou até falando com vocês. Tá bom, mas a questão é que eu não sabia como que eu ia comprar um imóvel, não tinha feito reservas, nada disso. Eu simplesmente me conectei com as infinitas possibilidades. Falei, eu preciso de um imóvel, preciso encontrar alguma coisa para sair desse local. Aqui não é o meu lugar. E eu vou me colocar numa vibração, né, condizente com isso. Então, desta forma, eu vibrei e em 5 meses as coisas aconteceram. Aí, então, essa foi uma experiência muito interessante que eu passei, dentre outras coisas, né, claro, mas essa foi muito forte, porque é uma coisa que não, né, não tem um valor tão baixo, e esse processo, ele se deu de forma muito rápida, que até eu mesma confesso que me assustei com o resultado tão rápido, praticamente imediato. Então, assim, essa é uma experiência de que nós, de fato, conseguimos co-criar a realidade que a gente quer, que a gente deseja e que a gente precisa. Então, agora, eu vou entrar um pouquinho, tá? Num assunto mais da gente ir para a prática, porque eu já estou falando bastante aqui, né? Eu vou entrar num assunto mais de nós, tá bom, Lili, isso é legal, mas como é que faz para se colocar dessa forma, né? Eu falei antes do querer íntimo e verdadeiro. Então, agora eu vou falar algumas coisas, vou fazer algumas perguntas para te colocar, para pensar, tá? A respeito dessas questões todas. Para trazer você para essa abertura do seu campo, para a abertura da sua conexão, enfim. O que você veio buscar aqui com clareza? O que você está buscando aqui hoje? Não só aqui na nossa live, no nosso webinar, não. Mas o que você está buscando aqui, nessa vida? Todos os dias, quando você acorda, o que você está buscando? Qual é o seu querer íntimo e verdadeiro? Como está isso? Você consegue perceber com clareza qual é o seu querer íntimo e verdadeiro? O que você realmente quer buscar? Você íntima e verdadeiramente acredita nas infinitas possibilidades? Ou você apenas está repetindo o que é feito, o que a sociedade está fazendo, o que de repente o que a sua família faz, através de um ritmo hipnótico, do consciente coletivo que você só está repetindo? Repetindo ciclos, repetindo padrões, e esses padrões, eles são seus, ou, na verdade, são da sociedade, externas, né? São padrões externos que limitam as suas escolhas. Como que é isso?
É interessante pensarmos, lembra da Alice no País das Maravilhas? A Alice já dizia, né? Se você não sabe para onde você vai, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, se você não escolhe, onde está essa questão do empoderamento diante das infinitas possibilidades? Se você não escolhe uma coisa, não escolhe, não determina, não busca aquilo, não se trabalha para alcançar, a vida vai te levar. Se chegar uma pessoa com uma energia não muito legal, uma vibração que te derrube, que te leve para baixo, ela vai te levar. Porque você não está certo de que, assim, eu não quero baixar minha frequência, eu quero estar vibrando numa energia boa, eu quero conquistar coisas boas, eu quero fazer isso, eu não me permito sentir raiva, quando eu sinto raiva, eu me questiono, eu procuro mudar esse padrão. Então, se você fica à mercê, né, é, qualquer caminho serve, qualquer pessoa que chegar, qualquer influência que chegar, vai tomar conta de você, do seu campo. Então, a consciência, por isso que a expansão é da consciência, né? Você tem que estar consciente, e desde o momento que você, e uma questão muito importante desde o momento que você traz o conhecimento para a sua consciência, você fala, aprende alguma coisa, isso já é consciente, já deixou de ser inconsciente. Então, assim, você tem a escolha, ou você pega e trabalha isso, ou você ignora fingindo não saber, mas esse conhecimento já faz parte do seu campo. Então, quando nós percebemos tudo isso, nós temos que tomar uma ação. Né? Começamos por tem o que, não é bem assim, mas isso já começa a fazer parte de nós, e em algum momento essas vibrações vão estar ali no nosso campo, vai aparecer alguém que vai dar uma sacudida, vai aparecer alguém que vai te trazer para um despertar, enfim, isso começa a acontecer com maior frequência, né? Algumas coisas que podem ajudar nesse processo. Uma declaração, um chamado decreto, muitas vezes, né? Você pegar e decretar aquilo que você quer. Para quê? Para que no momento em que, às vezes, as coisas queiram te enfraquecer, você repita para você. Por isso que os mantras são tão poderosos. Por isso que o mantra faz tanto efeito. Porque se repete, geralmente se repete com a voz, mesmo falando, né? Falando mais alto e tal. E aí você consegue ouvir, prestar atenção, você consegue envolver todo o seu ser naquilo. E tenha compromisso com isso, né? Bota em algum lugar que você veja, coloca no seu celular, no seu despertador, enfim, faça isso com clareza, né? Escolha uma frase que te traga essa clareza de onde você quer chegar, qual é o seu querer íntimo e verdadeiro. Isso ajuda bastante. Um dado importante, só pensamento positivo não funciona, tá? Não funciona. A questão é ação. Você precisa escolher e agir. E ter essa percepção, porque tem dias, você chega num ambiente que de repente não tem uma vibração legal e isso te suga, isso tira a sua energia. Então, se você simplesmente, só penso positivo, mas se você não age, você perde esse poder de percepção, você não. Poxa, quando você vai ver, você já está lá embaixo, entendeu? Então, não é só, eu penso positivo, tá, e daí? Mas você faz aquilo de positivo que você pensa? Você assume de verdade? As infinitas possibilidades, elas têm a ver com escolha. As coisas vão acontecendo, como eu falei, se você não escolhe, vão acontecer um monte de coisa na sua vida. A vida vai te levar. Sabe, pessoas que olham, você olha e fala assim, caramba, não decide nada. Por que as pessoas que são determinadas, elas alcançam as coisas? Porque elas vão lá no campo das infinitas possibilidades e elas escolhem uma coisa, seguram aquilo e caminham naquela direção. Foco. Então, esse ponto aqui, esse passo aqui é bem interessante. Traz um empoderamento bem legal. Ajuda bastante. O resultado esperado. Outra perguntinha. Quem você teria se tornado se houvesse um portal multidimensional? Pam!
Abriu aqui agora. Você entrou nessa live, entrou nesse webinar e abriu um portal multidimensional, Viver em Fluxo. Quem você teria se tornado se você pudesse, assim, ascender, expandir a sua consciência a um nível fantástico? Quem você teria se tornado? Quem você se tornaria sem abrir mão das experiências e bagagens que você conquistou até hoje? O que você traz na sua essência que você tem orgulho de fazer, orgulho de ser, orgulho de ter? Que conhecimento é esse? Onde você pode aplicar tudo isso para a sociedade, para o todo? Onde está isso? A sua essência falando, isso é a sua essência. Se você pudesse chegar e, de repente, bom, mudei tudo, eu tenho essas bagagens aqui, o que eu acrescento com isso? Essa troca faz a gente crescer. Essa troca exponencia o seu poder. Então, você seria uma pessoa mais saudável? Você seria uma pessoa com autoestima mais elevada, mais consciente do planeta, do momento planetário, do que o planeta está precisando? Se alimentaria melhor? Seria mais próspero? Quem você seria? As infinitas possibilidades surgem de acordo, lembra, com o do nosso eletromagnetismo? Pois bem, lembra que eu falei da minha casa? A minha casa só surgiu quando eu escolhi quem eu seria, quem eu era depois com todas as minhas bagagens, com todo o aprendizado que eu tive, mesmo naquelas experiências que, no primeiro momento, eram ruins. Eu peguei aquelas experiências e falei, eu aprendi isso, isso, isso. O que eu faço com isso agora? Entendeu? Um novo cenário. E criei esse novo cenário. Eu quero ter uma vida mais próspera, eu quero ter uma tranquilidade, eu quero trabalhar da minha casa. Então, e isso as coisas foram fluindo. Sincronicidade atrás de sincronicidade. Então, essa escolha, essa é a nossa escolha. O que você veio buscar aqui, né? Não esqueça desse detalhe. Escanear as suas resistências e limitações. E vamos fazer o seguinte, então. Vamos pensar qual é a primeira limitação ou dificuldade, já que lembra que nós falamos que estamos dentro de um portal? Qual é a primeira dificuldade ou limitação que vem à sua mente quando você pensa em sair daqui? Pensa nisso. Anthony Robbins fala o seguinte: se você não estabelecer um padrão básico para o que irá aceitar em sua vida, verá que é fácil resvalar para comportamentos e atitudes, ou mesmo para uma qualidade de vida muito abaixo daquilo que você merece. Então, se você não pegar esse padrão, tá? E não falar, eu tenho essa limitação aqui, eu tenho essa dificuldade aqui. Eu posso modificá-la? Eu posso aprender alguma coisa que tira essa limitação? O que eu posso fazer com ela? E outra questão de suma importância: questione suas limitações e suas dificuldades todos os dias. Autoconhecimento, expansão de consciência, é isso, não tem para onde correr. Todos os dias questione. Por quê? Vamos falar de energia. Isso pode ser uma influência energética no seu campo, que pode estar querendo te limitar, te trazer dificuldade, te impossibilitar de alcançar certas coisas, seja porque uma pessoa vibra numa sintonia, de repente, de inveja, seja porque uma pessoa não tem... E detalhe, tá? Isso não é culpa de outra pessoa, não. Isso é nossa, porque nós deixamos baixar. Então, a questão de nós questionarmos todos os dias é exatamente para que nós nos mantenhamos no nível vibracional, onde nada disso vai nos afetar. É a nossa responsabilidade pelo nosso campo, lembra? Então, não é para ficar de guerrinhas, não é nesse nível, não é nessa questão que estamos falando. É simplesmente estabeleça o seu padrão. O que eu aceito na minha vida? Qual é o meu padrão?
Eu aceito essa limitação, essa resistência, essa dificuldade? Que padrão é esse que eu quero? Eu quero este padrão aqui. Então, ótimo, eu não me permito ser esse. Eu só estou aqui. Quando eu percebo que eu baixei um pouquinho, eu subo de novo. Entendeu? E isso fica sendo um exercício. Você começa a fazer isso todos os dias, até que chega uma hora em que se alguém chega perto de você e você já percebe que não tem uma vibração legal, você simplesmente, seu campo está blindado, seu foco, você está determinado, você está focado, planejado naquilo que você tem que desenvolver. Então, nada disso influencia. Questione, isso é verdade? Você pode saber com absoluta certeza de que isso é verdade? Isso é até um trabalho chamado The Work, para quem quiser ver, é um curso em milagres. Como você reage e o que acontece quando você acredita nesse pensamento? Como nós estamos falando de limitações, né? Então, provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai te levar para baixo, né? Não vai ser uma coisa legal. Não vai te trazer uma coisa ruim. Aí, nesse ponto, o que você seria, ou quem você seria, sem este pensamento? Abstrai isso. Tira isso. Isso não é meu. Tira isso. Quem você seria? Inverte esse pensamento. Tá? E veja 3 exemplos dessa inversão para que ela possa ser verdadeira e positiva para você. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma reprogramação, de um novo padrão para você. Certo? Então, assim, questione suas limitações e dificuldades todos os dias. No primeiro dia vai ser chato, no segundo vai ser mais difícil, no terceiro você vai esquecer, no quarto você começa a se lembrar de novo, daqui a pouco, quando você vai ver, é questão de hábito também, né? Então, você já começa isso aqui fica mais no automático, você já se trabalha, né, diariamente nisso aqui. Você já começa a perceber que as coisas vão acontecendo e você, opa, segurei aqui, não está acontecendo, não. Não, eu já mudei de slide, vocês estão vendo? Eu estava no slide, acho que 8 já. Desculpa, pessoal, tem que ficar aqui e lá, tá? Querem botar alguma dúvida aí? Podem escrever à vontade. Vamos lá, vou voltar para o slide. E vamos falar em abrir o fluxo para sincronicidades ocorrerem. Um exercício muito legal para isso, tá? Para a sincronicidade atuar, para a gente se reconhecer nesse poder. Faça um inventário da sua vida. Escolha 5 coisas pelas quais você é grato. E dê preço para essas coisas. Percebe? Se você fosse vamos pegar mesmo na ferida, sabe? Aquela coisa assim, bem... se você fosse dar um preço, sei lá, para o seu filho, qual preço seria? Para sua mãe, para seu pai, qual o preço que eles teriam? Preço mesmo, não estou falando de valor, é diferente, né? Estou falando de preço. Então, você percebe que você é muito rico? Quando você faz isso, você fala assim, puxa vida, eu já tenho tanta coisa, né? E já fala assim, puxa vida, eu sou amada, eu amo, eu tenho tanto amor dentro de mim, eu amo tantas pessoas. Entendeu? Quando você faz isso, você já começa a se abrir, você coloca numa sintonia de gratidão, e com isso o que acontece? Você fica aberto, a sincronicidade começa a acontecer, né? Diariamente, antes de dormir, né, agradeça por 3 coisas ocorridas durante o seu dia. E agradeça. Ah, mas aquilo ali é muito ruim, como que eu vou agradecer? Não agradeça pela coisa ruim, não, tá? Agradeça pelo aprendizado que essa coisa aparentemente ruim trouxe para você. O que você aprendeu com isso?
Então, eu gosto muito de trabalhar com a técnica Ho'oponopono, principalmente para aquelas coisas que nós temos dificuldade de ser grato. Sabe aquele negócio que fala assim, não posso ser grato a isso, gente, mas dói tanto para eu ser grato a isso? Que tem, né? Então, assim, o Ho'oponopono que é, por favor, me perdoe, sinto muito, eu te amo e sou grato. E repete isso em intenção de alguma coisa que você olha e não consegue ser grato. Faz esse exercício. Você vai ver que lá pela quinta vez que você está repetindo isso, já começa a ter um sentimento diferente, né? São essas frasezinhas. Pega alguma coisa e fala, eu não consigo ser grato pelo chefe que eu tenho. Tá bom. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu te amo e sou grato, meu chefe. Vai fazendo isso. Faz essa experiência e depois você me conta, tá? Escreve para contato@lilianmendanha.com.br. Faz isso por alguns dias e me conta, porque eu sempre faço e sempre dá resultado, sempre consigo mudar este padrão, tá? Até com coisas bastante difíceis. E outra, por ser uma técnica simples, na verdade nós subestimamos o poder dela, né? Infelizmente, infelizmente. É uma técnica fantástica. E nós vamos falar também hoje, né, sobre, porque para nos conectarmos com as infinitas possibilidades e o lado bom das infinitas possibilidades, estarmos realmente empoderados, fortalecidos e trazer coisas boas, né, dessas infinitas possibilidades, vamos falar em quê? Fazer da sua mente a sua aliada. Ou seja, não adianta você criar as coisas, você cria as coisas, você aproxima pessoas, mas como que você faz para sustentar este padrão? Que estranho. Eu vou sair, só um instantinho que caiu aqui, os meus slides pararam. Estão parados, eu já passei, eu estou no 12. Uhum. Ah, sumiu o slide do exercício. Desculpa, pessoal, só um instantinho, tá? Vou parar de compartilhar. Vou compartilhar de novo, tá? Pra... ver se agora foi. Bom. E agora, nós vamos falar sobre como sustentar este padrão. Porque concorda que muitas vezes nós entramos neste fluxo nesse fluxo de sincronicidades, neste fluxo de manifestações, de coisas boas na nossa vida, mas logo em seguida a gente parece que perde o fio da meada. Pois é. Como sustentar este padrão? Em Harvard, descobriu-se que, com vários experimentos, né, estudos e pesquisas, que as pessoas felizes, elas têm sucesso. E não o contrário, né? Nós tínhamos o hábito de acreditar, né, que na verdade, o sucesso vinha depois, né? Você era feliz, tinha sucesso, depois você era feliz. Mas, na verdade, eles fizeram estudos e comprovaram que é o contrário. Se você é uma pessoa feliz, se você vive numa sintonia de felicidade, alegria, inclusive a alegria, a felicidade, elas têm níveis, né, em hertz mesmo, se for medir, altíssimos, altíssimos. Então, e ao contrário, então a sincronicidade ela ocorre
que traz felicidade, traz coisas boas, e esse fluxo vai acontecendo para quem já é feliz, para quem tem uma predisposição para uma força, né, mental, magnética de felicidade. E aí ela conquista mais coisas. Sabe aquela pessoa leve, que tem coisas... Você está perto dela, nossa, você nem vê o tempo passar? Então, esse tipo de pessoa, ela obtém sucesso com mais facilidade. Então, o que vem primeiro é a felicidade. Então, qual é o nosso grande problema? Onde nós nos detonamos? É quando a gente... primeiro, sabe o dia que você acorda, dá um tropeção na cama. Acabou. Dali por diante, as coisas só começam a acontecer. Você vai abrir o chuveiro, sei lá, queimou a resistência, acabou a água, você chega, vai pegar um ônibus, ele ao invés de parar te joga água, você chega no trabalho atrasado, o chefe está lá, coisa que ele nunca chega naquela hora, enfim. As coisas começam a não só acontecer porque baixamos a frequência, já ficamos tristes, chateados, aborrecidos logo no primeiro momento, logo na primeira coisa, e não mudamos isso. Então, as pessoas felizes, os estudos, né, levaram a acreditar que pessoas felizes pensam mais largamente, são mais criativas, enfrentam com mais entusiasmo os obstáculos, estão prontas para seguir adiante. Mesmo depois de uma crise, elas são mais resilientes e por isso conseguem alcançar o sucesso mais facilmente do que outros que não cultivam. Eles usam esse termo, cultivar a felicidade. Tá? Tem um livro que é o Paraíso Perdido, de John Milton. Esse livro ele foi publicado em 1667. E nesse livro ele fala o seguinte, o John, né, John Milton, ele fala o seguinte: a mente é um lugar em si mesma. E em si mesma pode fazer do céu o inferno e do inferno o céu. Ou seja, né, a mente, ela está nela. Né? Ela é um lugar nela mesma. E ela pode nos levar para o céu ou para o inferno. Se nós... Lembra que eu falei do Anthony Robbins? Pois é, se nós não pegarmos e colocarmos um padrão para essa mente, não formos os pensadores das nossas mentes, ela pode nos levar, né? E aí é onde eu falei da questão de energia e tudo mais, isso só vai porque você não está tomando conta, você não se vigia, não olha e fala assim, por que eu baixei a frequência? Por que hoje não estou bem? Por que eu não acordei legal hoje? Entendeu? Esse ponto de autorresponsabilidade, tá? Autorresponsabilidade. Quem quiser saber mais a respeito, né, tem o Robert Waldinger, que é o diretor do estudo sobre desenvolvimento adulto de Harvard. Um dos estudos mais completos sobre a vida adulta já realizados. Esse estudo, essa pesquisa, ela teve início em 1938 e acompanhou a vida de 724 homens durante 75 anos. O estudo mais completo que nós temos até hoje. Para isso, né, uma ferramenta que eu utilizo bastante sobre felicidade, para ver o dia quando eu estou bem e tudo mais, e também com os meus coaches, com os meus clientes, é passar para eles sempre se perguntarem qual é a qualidade dos seus pensamentos. Tá? Qual está sendo a qualidade dos seus pensamentos? Você olha e fala assim, caramba, nada está acontecendo na minha vida. Aí você vai lá e, ok, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Como está isso? Só mais um instantinho. Isso. Isso, eu estou agora no slide 12. Isso mesmo. Isso, João. Marcília, agora está aparecendo para você? Vê aí se está aparecendo. Eu estou aqui com uma tela no rosto, né? Está aparecendo? Eu estou no slide 12, isso mesmo. Falta pouco, tá, pessoal? Agora vamos concluir isso, né? Então, estou no slide 12.
Aqui. Vamos lá. Voltando, pessoal, vamos lá. Aqui. Então, vamos às perguntas que nos auxiliam, né, a sustentar o nosso padrão vibracional. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? E ali na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não muito ali na frente. Qual está sendo a qualidade? O que você tem pensado? De alta vibração ou baixa vibração? Eles te levam à felicidade ou a sentimentos de baixa vibração, de tristeza, de angústia, de incapacidade? Como que está isso? Lembra que eu falei dos hertz? Que consegue se medir, né, o padrão, a vibração desses sentimentos? Tem até um autor, esqueci agora o nome do livro dele. Ele fez uma experiência... Nossa, como é que eu consegui esquecer o nome dele agora? Ele fez uma experiência de congelar, né, água que foi mantida, né, sob a vibração de algumas palavras. E de acordo com a palavra, por exemplo, ódio, ele foi lá e congelou. Quando foram ver os cristais, né, no microscópio, a imagem estava toda feia, assim, toda disforme. Quando colocou numa imagem, alguém se lembra o nome dele, gente? Eu esqueci. Quando colocou com a irradiação, né, do amor, da paz, da felicidade, os cristais ficaram muito bonitos. Então, o nosso corpo é o quê? Água, né? Em sua maior... ele é 80%, se não me engano, de água. Então, essa questão é qual é o padrão, qual a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Eles te levam a felicidade, a sentimentos ou a sentimentos de baixa vibração. Novamente, vigia, sem presença a gente não chega em lugar nenhum. Sem presença a gente não expande consciência, a gente não faz coaching, a gente não tem evolução, não tem crescimento, não tem chegar a um nível desejado, a um estado desejado. Sem essa presença, sem essa autorresponsabilidade, nós somos levados, lembra? Existe um exercício muito interessante também, a Amy Cuddy fala sobre isso, que a sua linguagem corporal molda quem você é. Ela faz o exercício vou procurar colocar aqui para vocês, porque vocês não estão vendo, né? Aqui do Periscope, o exercício da Mulher Maravilha, que consiste, né, em colocar a mãozinha assim, na cintura, porque você nunca vê Mulher Maravilha assim, né? Só quando ela briga, alguma coisa que ela leva... briga lá, apanha, leva alguma coisa, logo em seguida ela já está, né, maravilhosa, linda e poderosa de novo. Então, esse exercício, na medida que você ficar assim por pelo menos 2 minutos por dia, ele te traz conexões neurais, né, de felicidade, de empoderamento. Tá? Não é à toa que a Mulher Maravilha só fica assim, não, e ela é poderosa, não. Então, essas são as questões do nosso corpo. Lembra do nosso corpo fala, como a Louise Hay, inclusive, tem um livro muito interessante sobre isso, né? E isso é verdade, tá? Então, quem quiser se aprofundar também, tem uma pesquisa que é da Amy Cuddy, que fala sua linguagem corporal molda quem é. Pode procurar no YouTube. Entendendo a perfeição de ser antes de fazer e ter. Eu sei que essa palestra de hoje ficou muito intensa, né, gente? Mas estavam me pedindo para falar sobre essa ligação entre física quântica, coaching e apometria. Então, eu trouxe uma linha de raciocínio de por onde nós caminhamos nisso, para vocês terem. E por isso eu trouxe essas práticasinhas mais fáceis de serem aplicadas. Né? Então, assim, entendendo a perfeição de ser antes de fazer e ter. Ou seja, onde está a sua conexão mesmo com a sua essência? A conexão com a sua essência, ela está no seu pensamento, mais os seus sentimentos, mais as suas ações,
que vão gerar os seus resultados. Só que existe um passo muito importante, que é a reprogramação desses pensamentos. Quando nós conseguimos reprogramar esses pensamentos para nos levar ao resultado que nós queremos, nós damos essa virada de chave. Nós chegamos a esse salto quântico. Nós conseguimos nos tornar donos da nossa realidade, né? Então, assim, deixamos de ser vítima das circunstâncias. Esse aqui é o pulo do gato. Você é, antes de você fazer e você ter qualquer coisa, né? Você é. Então, nesse ponto aqui, você consegue se conectar com a sua essência. Tá? Quando você começa, aprende mesmo a reprogramar os seus pensamentos. Quando você consegue... E isso, assim, todo mundo fala, ah, isso é muito difícil. Gente, não é. Isso é um hábito como outro qualquer. Você começa a pensar uma coisa não muito legal, você já... Opa, peraí, isso não me leva para um bom caminho. Então, você já volta. Isso é um hábito como outro qualquer. E isso, com a ajuda dos neurônios espelhos, que depois de ser estudo em Harvard, nós precisamos falar mais nada, né, gente? Então, você começa a fazer e os neurônios espelhos, eles vão obedecendo e te ajudando nesse processo, tá? A fazer, né, a trazer essa realidade. Eles vão te... Masaru Emoto, o nome do japonês que eu falei, do livro, né? Ah, Marcília, já vou te responder, tá? Só um instantinho. Então, o Masaru Emoto, exatamente, ele fez os cristais da água, né? O cristal da água, e foi assim, foi uma grande descoberta, foi muito legal. Eu tive uma experiência, por exemplo, de como que nós podemos reprogramar esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? Teve um dia que eu estava no meu escritório e desenhei um projeto que eu estava fazendo, né? Fui lá e tal, desenvolvi ele todo, falei com algumas pessoas para parceria e tudo mais. Aí eu fui para a cozinha para fazer meu almoço. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Se você quiser, procura lá no meu YouTube, que é o canal Viver em Fluxo, que tem esse vídeo. Tá? Ficou até muito engraçado, foi ótimo desse dia, que eu peguei a mesma hora que eu falei, vou filmar isso, porque isso é crença limitante. Como que nós reprogramamos as nossas crenças limitantes? Eu estava na cozinha fazendo meu almoço e começou a vir aquela vozinha assim, sabe? Isso não vai dar certo. Mas ninguém vai querer ser parceiro nisso. Ninguém vai querer, você não vai conseguir cliente com isso. Sabe aquela vozinha sabotadora, sinistra? Pois é, ela ficou martelando, martelando, martelando. E eu fiquei assim, mas será que não vai dar certo mesmo? Aí opa, peraí. Lá no meio, né, dos meus legumes lá, peraí, isso está errado. Eu desenhei tudo, tá tudo certinho, tem grande possibilidade sim, já tem fulano que pode ser parceiro, ciclano, não, eu posso fazer assim, assado. Aí tá, entendi. É minha voz interna querendo me detonar, né? Então, assim, é quando você começa a se questionar. Lembra do que eu falei? Isso é verdade? Isso realmente é verdade? Isso me leva aonde eu quero chegar? Então, comecei a perceber. E isso se instala as nossas crenças limitantes. Por que a gente tem tanta dificuldade de trabalhar as nossas crenças limitantes? Porque nós esperamos que as crenças limitantes e a autossabotagem, ela só vai se instalar diante de um projeto gigante. Só que ela vai se fortalecendo a cada passinho que nós damos. No acordar um dia e deu um tropeção, deixar para lá e, sabe, continuar ali remoendo aquela situação, aí aquilo ali vai exponenciando, vai exponenciando. O mesmo acontece com uma coisa boa. Se nós olharmos para aquilo, opa, isso não é verdade, isso não é meu, não vou tropeçar toda hora mesmo, modifique e vai. Então, nesses momentinhos, sabe? É no nosso dia a dia que as crenças vêm e que, se nós não vigiarmos, se nós não reprogramarmos, não questionarmos, essa conexão é cortada.
entendeu? E recebendo e sentindo o fluxo de realizações, né? Perceba as novas conquistas, aquilo que você já conquistou, até onde você chegou, aquilo que foi bom para você até hoje. O que você fez de bom? Quais são as suas conquistas até hoje? Perceba isso, valorize elas e se lembre de como você fez para alcançá-las. Qual foi o caminho? Provavelmente, você estava em um fluxo. Eu garanto que em algum fluxo você estava, tá? Então, perceba isso e lembre-se da energia que você estava, no sentimento que habitava dentro de você naquele momento, naquela situação, diante daquela conquista, diante daquele histórico, né? De sensações boas, de conquistas, de evolução, de felicidade. Volta para aquele momento, né? Perceba e fique atento para as novas conquistas que vão surgir nesse caminho novo, tá? E lembre-se, a todo instante, dê um salto quântico. Respira fundo, se concentra, vai lá no seu estado desejado, tá? Como você vai se sentir? Lembra do portal? Pois é, abre esse portal e vai lá. Como você se sente lá? Próspero, feliz, realizado, em paz, dono da sua verdade, dono da sua consciência, empoderado, responsável por todas as coisas que acontecem com você, porque você sabe lidar com as suas coisas. E o muito importante, ancore esse momento, tá? Ancore. Lembre-se, quando a energia for cair, você lembra do momento em que você já teve conquistas, tá? E fala, se eu conseguir uma vez, eu consigo 2, 3, 15, 20 mil. Tá? Porque tudo que nós aprendemos fica em nosso campo. Lembra da nossa memória, lembra do nosso búdico, lá do nosso banco de dados, ali, o nosso banco de dados, podemos dizer que ele é imexível, tá? São os nossos registros acásticos, né? Então, esse banco de dados, ele é imexível, tá? Então, se você teve esse conhecimento, você pode acessar a qualquer momento. E dentro desse conhecimento também, existem pessoas que você está correlacionado quanticamente, que podem trazer, através da vibração, né, outros conhecimentos que vão agregar a esse e vão exponenciar para que você continue evoluindo. Se você estiver numa sintonia de evolução, de crescimento, você vai encontrar pessoas que vêm para te somar e te trazer os conhecimentos que você precisa para compilar e continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar realizando, até chegar ao ponto do seu salto quântico. Só tem um segredo, tá? Quando você chegar ali, você vai querer dar outro salto quântico, porque o mundo é evolução, então tudo gira na energia da evolução, tudo vibra na energia da evolução. Então, você vai ter uma ideia de um estado desejado hoje. Quando você atingir esse, você vai ter ideia já de outros. E assim sucessivamente. Tá? Lembra da questão também de que aquilo que nós aprendemos e não aplicamos vira antimatéria e nos paralisa, nos deixa contra o fluxo da evolução. Tá? Ancore esse momento, seguindo a dança da vida com as suas infinitas possibilidades. Ancore esse momento, se empodere, se autorresponsabilize e siga. Einstein sempre falava, né, para quem não acredita, mas eu acredito que ele ainda fale, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se nós queremos, né, verdadeiramente ter resultados e ter coisas novas em nossas vidas, nós precisamos aprender a lidar melhor com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, né? E, claro, para que tenhamos os resultados,
Lembra da imagem que eu coloquei do lado tanto de uma energia, né, não, mais negativa para uma energia positiva? Então, se nós queremos mudar este padrão, que é ali na imagem do lado esquerdo, né, nós irmos para o lado direito e assim evoluirmos, né, expandirmos a nossa consciência, ascendermos para o ponto em que estamos em fluxo com a energia do universo, que é a energia da criação, a energia em que tudo flui, em que as coisas acontecem, que nós somos co-criadores, nós precisamos trazer, né, este conhecimento, né, para o nosso dia a dia. Por isso que eu me importo muito em trazer para a prática, porque é muito bonitinho um monte de conceitos, de palavras difíceis, de física quântica, disso, daquilo, e na nossa prática, como fica? Né? No nosso dia a dia, onde eu aplico isso, meu Deus do céu, esse negócio com nome complicado, né? O colapso da função de onda, onde eu coloco isso? Então, vamos colapsar uma coisinha a cada dia. E aí nós vamos seguir. Né? Vamos ver que, através do coaching, isso não fica tão difícil. Tá? Então, agora, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Marcília, eu vou ver essa pergunta aqui, vou ver se tem outras. Mas você falou que não ficou claro para você. Quando você quer conquistar algo, você formula uma frase e faz o quê? Bom, quando eu quero conquistar algo, que eu tenho muitas crenças em cima daquilo, que aquilo não vai ser, não é possível, é distante, eu não sou capaz, eu crio como se fosse um mantra. Eu faço uma crença, uma frase, né, positiva em cima daquilo, né, e eu procuro colocar em lugares que eu vejo a toda hora, até que aquilo se torne uma verdade, tá? Por exemplo, também não adianta a gente colocar frases que soam como mentira para a gente, tá? Vou dar um exemplo que é o seguinte: eu sou, é, digamos, tá? Eu sou milionário, tá? Você olha, às vezes você está precisando vibrar numa sintonia de prosperidade, né? E uma frase dessas, ela já fica o seu, né, o seu consciente e o seu inconsciente brigando. Isso é mentira, eu tô vendo que isso é mentira, eu abro o extrato bancário e minha conta está no vermelho, como que é isso? Então, eu crio frases, por exemplo, eu estou cada vez mais próspera, o dinheiro flui abundantemente em minha vida, entendeu? Todos os dias eu dou um passo em direção ao meu objetivo X. Entendeu? A cada dia eu estou mais próxima de ser isso, que é o que eu quero. E isso sim, aí eu coloco essas frases para que, por exemplo, um dia que eu não acordei muito bem, aí eu já tenho, no meu celular, já tem alguma coisa que desperta e me mostra isso. Né? Já pela manhã, que me dá aquela fortalecida. Se eu sei que eu tenho tendências depois do almoço, a dar aquela queda junto com aquele soninho, me bate desânimo de não querer mais fazer nada, de não querer. Hoje não quero trabalhar, não. Trabalhar de casa, né, gente? Tem essas questões. Então, assim, aí eu já tenho um lembretezinho no celular. O meu coachitório, que não dá para mostrar tudo para vocês aqui, mas eu tenho sempre coisas que me fortalecem, tá? Por exemplo, ó, eu tenho o meu querido, ó, Arcanjo Miguel, vou mostrar para vocês também, olha, né? Então, assim, eu sou a fé absoluta na presença de Deus em mim. E esta presença abre todos os caminhos, mesmo quando pareça que não existam vias ou meios. Então, assim, eu tenho sempre coisas que me fortalecem, né? Que me colocam ancorada em vibrar positivo, em vibrar em coisas boas. Porque, assim, nós temos esses altos e baixos, né? Nós vibramos assim. A questão é onde você quer parar, né? Então, a gente vai criando condições de fazer,
de se manter nessa vibe boa, né? E, obviamente, esteja envolvido com pessoas, troque ideias com pessoas, pessoas que te tragam coisas boas, né? Que te façam bem, que, por exemplo, aqui eu estou cheia de amigos escrevendo para mim, ó. A Marcília, a Ana, obrigada, meninas, obrigada mesmo. Então, esteja sempre envolvido com isso, é isso que nos fortalece, né? Isso que quando nós atingirmos os nossos objetivos, o que vai ter valor vai ser, vai ser isso que vai. Ah, Sara, obrigada, Sara. A Sara vive em fluxo, eu sei que você vive em fluxo, seu trabalho é lindíssimo, querida. Quero ver você aqui, hein, Sara. Ana, Marcília, tá todo mundo devendo palestras por aqui. Su! Então, pessoal, ficou claro, Marcília? Então é isso. A Sara está dizendo, Lilian, parabéns pela palestra. Não conhecia a apometria. Relembrar sobre a física quântica, a lei da atração, é muito bom. Eu vivo nesse fluxo também. Ah, que delícia. Obrigada, obrigada mesmo. Então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem, quem caiu aí, depois eu vou mandar o replay, tá? E também vai ficar disponível, o pessoal do Periscope também, vai ficar disponível no meu canal do YouTube, tá bem? Que é Viver em Fluxo, está certo? Então, podemos encerrar? Hoje foi longo, né? Então, um abraço, deixa eu me despedir do pessoal do Periscope. Boa noite para vocês, muito obrigada pela audiência e até logo. Bom, voltei. Na minha resposta caiu, não deu para ouvir, mas vou rever. Ah, Marcília. Beijo, Sara, obrigada. Obrigada, Marcília. Vai ser muito bom sim, Sara. Anda logo, podem, ó, eu vou mandar já o calendário para vocês, porque eu preciso também de ajuda aqui, tá bom? Para a gente poder fazer e... Aliás, tem coisas muito boas por aí, tá bom? Eu estou lançando um coaching grupo agora, tá? E nesse movimento a gente vai trocando muitas ideias por aqui. Um beijo enorme no coração de luz de vocês. Muita gratidão mesmo, tá? E com muito carinho, com muito amor. Boa noite para vocês.